Obrigado, Reginaldo. O professor Marcos Góes, lá do campus do Crato, Marcos Roberto Góes Ferreira Costa, grande professor, um grande amigo nosso também, ele pergunta como foi a receptividade do grupo de pesquisa na Universidade Norte-Americana. Boa pergunta. Um grande abraço aí para o meu amigo Marcos Góes, né? Marcos com U. Marcos com U. Grande parceiro da época de graduação, formamos juntos lá na Federal do Ceará, né? Conterrâneo lá de Quixeramobim. Grande abraço. Rapaz, eu diria que para você que foi a melhor possível, pelo grupo que eu escolhi aqui, né? Muitas pessoas falam pelo estado que eu estou, Nebraska, né? O pessoal até brinca nos Estados Unidos, o que é que eu vim fazer em Nebraska, né? Mas é um povo talvez bem diferente. A gente tem uma visão aí dos americanos, né? Que são pessoas mais frias, né? Que não são, vamos dizer assim, tem uma cultura diferente. O Reginaldo bate muito nisso. Mas o pessoal aqui de Nebraska, do grupo de pesquisa, extremamente receptível, tá? Dando liberdade para a gente trabalhar, discutir, tá? O diferencial do grupo que eu escolhi é que eles trabalham de fato em grupo, isso é muito difícil, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, muitos pesquisadores, professores pesquisadores, cada qual vive na sua caixinha, né, no seu gabinete, e eu, particularmente lá na UFRA, nós, graças a Deus, conseguimos montar um grupo de estudo pesquisa, onde a gente tem uma filosofia de trabalhar muito em grupo, né, eu, o professor Christian, o professor Tiago, que é difícil nas nossas instituições no Brasil, não é fácil, não estou falando que não tem, mas isso, cada dia que passa, tá mais difícil, né? E eu sou um entusiasta disso aí, de se trabalhar em grupo. E graças a Deus, o grupo que eu escolhi aqui também trabalham em grupo, né? São 5 professores, até maior, um grupo maior do que o nosso, e mais ou menos aí uns 20 estudantes de pós-graduação, né? Eles estão um pouco distantes mais da graduação, mas muito, muito, muito bem recebido aqui por todos eles. Aníbal, eu acho que eu vou pular aqui um pouco a sequência das perguntas, que o Marcos fez uma pergunta relacionada à sua resposta. Como foi o seu contato com a universidade que ele recebeu? Como é que você fez esse contato? Então, contato, eu já conheci meu supervisor, o professor Galen Erickson, né? Tinha participado de um evento, o primeiro evento que eu participei, ele ministrando a palestra em 2009, enquanto eu fazia doutorado lá na Unesp de Jaboticabal, ele foi para um evento de Botucatu, né? É um cara que trabalha com confinamento de gado de corte, um dos maiores especialistas aí, eu diria, do mundo, tá? Então, por eu estar no estado do Pará, né, alocado lá em Belém, na UFRA, a gente tem trabalhado essa vertente dentro do nosso grupo de intensificação de sistemas de produção na Amazônia, tá? E o uso do confinamento é uma das estratégias, né, principalmente lá para a gente, na Amazônia, para se terminar os animais, certo? E como eu sempre trabalhei com a parte de conservação, de forragem, né, eu quis sair um pouco da minha zona de conforto, e aí eu mandei um e-mail, né, já tinha lido inúmeros trabalhos dele, tinha acompanhado eventos pelas próprias redes aí sociais, tá? Mandei um e-mail, foi super receptível, né? Fizemos um contato aí, marcamos uma entrevista por Skype, na época, né? E direcionamos aí um plano de estudo, que é uma das, vamos dizer assim, das principais ações aí que você precisa planejar quando se pretende fazer um intercâmbio, principalmente quando é servidor, né? O que é que você vai fazer aí durante esse período, né? O que é que você planeja de trabalho aqui, e que você vai buscar de ciência para trazer de volta esse pacote aí para a nossa região. Obviamente que esse trazer, né, levar essa informação, a gente tem que saber filtrar bem, né? Como eu sempre falo, a gente tem que se adaptar ao meio, né, e não fazer com que o meio se adapte às nossas condições. Então, vim para um estado aqui gelado, onde neva bastante, onde se respira milho e boi, tá? Não adianta eu querer chegar lá no Pará também e querer colocar isso aí de goela abaixo, né? Como fala aí no Ceará. Tá? A gente tem que saber filtrar as informações e levar o que é necessário, o que é preciso, tá? Tá certo. Aníbal, o Joilson, pode abrir seu microfone, você quer fazer a pergunta direto para o Aníbal? Isso, oi, Cris, tudo bom, cara?
Boa noite. Para E aí, Juiz? parabenizar, cara. Fala aí, Aníbal. Parabenizar aí o Cleison aí por mais. Acho que é o terceiro, né? Não é, Cleison, que a gente está participando. E esse período de Isso, pandemia está sendo é o muito bom, quarto cara, já, porque. é o quarto. É o quarto, é? Eu acho que eu participei apenas de 3. Esse período de pandemia, cara, tá sendo muito bom porque a gente acaba que. A gente sai da graduação, né? Aí entra na pós-graduação e acaba que afunilando muito por uma linha. E nesse momento a gente parou para escutar outras áreas, né? E está sendo muito importante. E os eventos que a gente está acompanhando aí. Um prazer aí, uma honra aí, né? Nosso conterrâneo aí, o Aníbal, um orgulho para a gente. Lá do Xeramubim. Aí, Aníbal, a pergunta, cara, tu já teve pela Holanda, né? Espanha, agora está nos Estados Unidos. Você tem mantido a relação com esses centros que tu participou aí, principalmente Holanda e Espanha, em termos de pesquisa, e se isso, pesquisa, publicação, isso conta nas avaliações realizadas pela CAPES para os programas de pós-graduação? Excelente pergunta, meu amigo. Obrigado pela pergunta aí. Um grande abraço a você. Tá? Sim, vou responder tua pergunta de trás para frente, certo? Se conta, conta e muito, tá? Para os programas estrito sensu, programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, a publicação conjunta conta muito, tá? Como que a CAPES avalia isso? Pela própria filiação dos autores, né? Então, ela avalia lá nos periódicos, quando sai um artigo, por exemplo, eu, professor Aníbal, publiquei um artigo com o professor Galen Erickson daqui, né? A CAPES usa esses indicadores de publicação conjunta para pontuar programas em excelência internacional, certo? Se eu mantenho contato, né, não desenvolvo pesquisa com o grupo da Holanda, né, com o grupo da Espanha, nós mantivemos uma parceria de um trabalho que a gente desenvolveu sob minha orientação de doutorado, né, a orientação do professor André, da UFPA. Então, a gente trabalha não desenvolvendo pesquisa junto, mas em parcerias da própria aplicação científica que a gente está finalizando um projeto que foi defendido recentemente via tese de doutorado, né, um trabalho que nós realizamos com espectroscopia de infravermelho próximo, tá bom? E eu pretendo, obviamente, manter aqui as relações aí de pesquisa com o pessoal daqui, tá? Mas conta demais. Excelente, muito boa pergunta, Joias. O professor Leandro, ele fez uma outra pergunta aqui, Aníbal. Ele pergunta quais as exigências financeiras na retirada do visto J1, acreditando que seja válido para mestrado, doutorado e pós-doutorado. Boa pergunta, Leandro, obrigado. Exigência financeira. As agências de fomento, elas diretamente, elas não financiam esse tipo de tramitação burocrática, tá? O que ela dá, a CAPES normalmente, o CNPq também, uma bolsa de auxílio instalação, que ele chama, certo? Que é uma bolsa a mais que você recebe no primeiro mês para te auxiliar você se instalar no país de destino. Aí você pode usar esse recurso para pagar um hotel na chegada, para tramitar, visto, etc. e tal. Mas você tem que pagar uma taxa, se eu não me engano, de $225, chamada SEBS, né? Você vai ter que viajar para uma das cidades para fazer entrevista de visto, nos consulados americanos, que, se eu não me engano, eu fiz em Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e agora em Porto Alegre, certo? E aí tem algumas taxas consulares. Essas são as taxas, basicamente, certo? São as principais taxas. Eu não me recordo muito, porque minha memória confesso que está falha. Eu não sei se o Reginaldo tem isso na ponta da língua, mas você tem que pagar essa taxa que eu estou te falando, serve-se. Taxas consulares que são talvez menores, tá? Basicamente isso. Se o Reginaldo lembrar de alguma coisa mais, oi. Com relação a esse visto J1 que eu falo,
claro, a gente sabe que tanto o CNPq como a CAPES, ela fornece alguns auxílios, né? Isso, Tanto de auxílio doença, isso. enfim, instalação, mas assim, o que eu me referia era no ato de você retirar o visto na embaixada, tá? Porque às vezes existem muitos casos de alunos que querem fazer essa experiência por conta própria, tá? Sem a dependência de órgãos financiadores, certo? Então, Sim, assim, sim, sim, sim. às vezes existem alunos que, eu quero fazer por conta própria. Chega na embaixada, será que a embaixada pediria alguma comprovação financeira, tá, diante deste aluno que vai por conta própria ou não? E se existe a Sim, quantia? Se caso você souber essa informação e puder repassar para a gente. vou te falar do americano. Você precisa comprovar a renda, certo? E vou contar, inclusive, o meu caso. Eu ganhei uma bolsa, vim com minha esposa e com a minha filha, né? E a bolsa não era o suficiente. Então, eu tive que comprovar uma renda extra para poder obter o meu visto e o visto delas duas, certo? Então, para aluno que vem por conta própria para os Estados Unidos, o aluno precisa comprovar sim. O Reginaldo talvez possa falar aí para os outros países, porque a UFRA tem convênio com o Japão, né, com a Espanha, com outros países, acredito eu que eles também peçam. Precisam de uma comprovação, tá? Ou, Isso, normalmente, Se de uma puder. maneira geral, Pronto. é necessário mostrar uma comprovação. Em países como o Japão, por exemplo, eles inclusive pedem, né, que o aluno apresente o contra-cheque de um dos pais de Ok. forma a mostrar, né, que ele tem condições, que ele teria condições de se manter lá, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, todos os países que a gente tem, eu poderia dizer praticamente todos os países que a gente tem interagido, quando a gente está trabalhando com o processo, eles solicitam algum tipo de comprovação nesse sentido. Reginaldo, existem Pois alguns não? países que pedem um montante mínimo, por exemplo, já na conta, ou apenas uma renda mensal? Nos países que nós temos, que a UFRA, né, tem interagido, é requerido, dos discentes, né, um documento comprovando a renda. Perfeito. Tá? Ok. Assim, e é importante ressaltar que esse requerimento que é feito pelos outros países, né, mostrando essa questão da renda, ele é importante, ele não deixa de ser importante, né, porque muitas vezes é concebido pelo país que recebe, pela universidade que recebe, que aquele aluno é um aluno que tem um desempenho específico, que ele está indo exclusivamente para se dedicar aos estudos. Ok. Perfeito. Obrigado. Disponha. Obrigado, Renato. Eu vou pedir o Marcos, nosso ex-aluno, agora aluno lá da Unicamp, e a Andresa também, se ela quiser falar, que a Andresa até comentou aqui no início, nas perguntas, que é importante lembrar que algumas instituições nacionais já exigem a proficiência em inglês logo no mestrado. E a fala que o Aníbal também fez no início, dizendo que deu preferência a fazer o mestrado, a graduação, o mestrado e o doutorado em várias instituições, né? Aí, se o Marcos estiver aí nos escutando, se quiser dar também a sua opinião, apesar de ter sido um rápida, chegou lá em Campinas, já teve que voltar, né, Marcos? Mas é válida essa experiência. Pode ficar à vontade. Estão me ouvindo?
todos. Sim, Marcos, pode falar. Primeiramente, boa noite, né? Parabenizar pela apresentação muito esclarecedora. Eu e a Andresa e a Edna, que nos formamos no IFCE, bacharelado em agronomia, iniciamos esse ano o mestrado no IAC, Instituto Agronômico de Campinas, e como o professor disse, praticamente só iniciamos, realmente, porque logo já começou essa questão do isolamento social, e nós retornamos para o Ceará. Hoje as aulas estão sendo de forma remota, né, aulas online de alguma disciplina, no caso de fisiologia vegetal, e assim que terminar, né, que essa questão da crise sanitária terminar e voltar à normalidade, nós retornaremos para dar continuidade. Mas apesar do pouco tempo, já deu bem para conhecer como é o sistema, né, do IAC. E aí essa questão que o Cleus falou, eles exigem no primeiro ano do mestrado que seja feito exame de proficiência em inglês, né, no caso. E aí, caso o aluno não consiga provar a proficiência, né, e aí a questão da sua vaga no mestrado é cancelada. E aí, eu não sei se muito por uma questão da instituição ou se é algo que essa questão de exigir a proficiência é algo que seja, digamos assim, cultural, né, no estado de São Paulo. Porque, ou algum até para poder se equiparar ou já ir seguindo as exigências da FAPESP, né, que é a Fundação de Fomento de São Paulo, e que está sendo muito requerida agora por conta desses cortes da CAPES, do corte e não renovação de bolsa. E aí, assim, o IAC ele também é uma instituição que tem muito, pelo que nós podemos ver lá no começo, muita ligação com essa questão de levar alunos e professores para outros países, né? Inclusive, alguns alunos nossos, aliás, professores nossos, fizeram ou estão fazendo doutorado no IAC. Se eu não me engano, a Andresa pode até me ajudar, eu acho que é na Alemanha, o intercâmbio na Alemanha e nos Estados Unidos, salvo engano. Acho que era mais ou menos isso, né? Ou mais alguma coisa. Era sim, Marcos, era essa experiência que você está lá com a Andresa e Edna, né? Tônia e Edna também. Eles três estão lá no IAC, foram alunos nossos aqui do curso de agronomia, e chegaram lá, né, Aníbal? Eu que até pedi assim para gente falar, porque Campinas, a Unicamp, o IAC, eles sempre se notarizaram por ser centros internacionais, né? Receber e enviar vários e vários pesquisadores para fora e estudantes. A UFLA, que nós tivemos fomos contemporâneos lá, né? Na UFLA, lá, praticamente todos os alunos do doutorado, aqueles que desejam, né, fazem esse intercâmbio também. E é muito importante, principalmente para a gente que tem uma inserção no interior, uma interiorização, né, o Instituto Federal Campus Limoeiro do Norte é um campus no interior, apesar de ser uma cidade para os moldes do Ceará, uma cidade média, né? O Limoeiro do Norte conseguiu aí já enviar vários alunos a fazer intercâmbio. Eu lembro que teve a nossa aluna do curso de agronomia, a Alana, que ela foi para Austrália, perto na Austrália, né? Chegou aí para a Austrália e volta com outra visão mesmo. E essa coisa de você fazer a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado em várias instituições é muito importante para você ter noção do quanto é grande as nossas variações. E como diz, acho que foi até o Reginaldo que falou,
que quando você viaja, isso é notório, né, Aníbal? Você que é um cidadão do mundo hoje, viajou, o quanto cai muitos preconceitos, muitas bobagens que você traz de bagagem, de como eu sou também do interior, sou da minha bela Itaitinga, né? Aníbal do Quixeramobim, como abre o olho, né, Aníbal? Como você vê assim, como Itaitinga é pequena, aí você percebe como ela é pequena quando você começa a ter essa visão. Mas eu agradeço, viu, Marcos? Tem mais uma pergunta aqui, Aníbal. Eu vou fazer um comentário em cima do que o Marcos falou, que eu acho que é importante. Obrigado pelo questionamento aí, Marcos. A respeito da proficiência na pós-graduação, tá? A proficiência na pós-graduação, nas áreas, né, na maioria das áreas da CAPES, ela é um componente obrigatório na estrutura curricular dos cursos, tá? Só que os cursos, eles variam quanto à exigência e à forma dessa proficiência, ok? Então, isso vai variar de acordo com a própria nota do curso. Então, como eu falei, os cursos de excelência, que normalmente existe uma concentração maior no Sudeste, né? Talvez o curso que você esteja aí seja um desses, um curso 6 ou 7, eles têm uma excelência internacional, onde eles são avaliados rotineiramente, as avaliações da CAPES, né? Quanto à inserção internacional deles. Então, esses programas aí, normalmente, eles puxam mais nessas proficiências. Por quê? Porque eles querem estudantes que tenham condição de sair em intercâmbio. Normalmente, eles têm um pouco mais de recursos, devido à própria FAPESP, para trazer gente de fora para ministrar disciplina em inglês, como o Reginaldo falou, como a gente discutiu aqui. Tá? E, além do mais, é o seguinte, a pessoa que quer fazer um mestrado hoje, um mestrado acadêmico aí, tem que colocar na cabeça que vai ter que ler inglês. Porque as nossas pesquisas, elas estão sendo publicadas nos melhores periódicos aí, como regra básica, que a gente publique em inglês as nossas pesquisas, entendeu? Então, a linguagem universal aí é inglês. Então, essa proficiência, cada dia que passa, ela vai ser exigida de forma mais rígida, tá? E para o doutorado, normalmente, os programas exigem uma outra língua, a terceira língua, né? Português, né? Nossa língua nativa, no mestrado inglês e no doutorado uma outra língua. No nosso programa lá, a gente deixa livre, o estudante ele pode escolher a língua que ele tem melhor afinidade. Normalmente, os estudantes fazem para o espanhol, certo? Mas essa questão de rigidez quanto à proficiência está muito ligada, atrelada a cada programa, tá? A cada nota do programa, a exigência, o que o programa pretende com os estudantes. Tá bom? Tá bom, Aníbal. Obrigado, Marcos. A pergunta aqui do Tiago, que é seu colega da UFRA, né? Professor Tiago Campos Belém, obrigado pela participação, Tiago. Ele pergunta, Aníbal, fala um pouco como a sua vivência aí não vai lhe contribuir nos diversos aspectos e poderão influenciar suas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão quando você retornar ao Brasil. Ótima pergunta. Tiago, mais conhecido como Timão, né? Um abraço, meu amigo, valeu pela pergunta aí. Como o nosso amigo Reginaldo falou, além da capacitação do servidor, do docente, né, de se aprender novas tecnologias ou metodologias mesmo científicas, uma coisa que a gente leva muito é a cultura, né? Eu falo até que a cultura, a forma como os docentes aqui ministram aula, a gente sempre aprende alguma coisa. E eu fiz questão de pedir para acompanhar, e até o meu supervisor achou interessante, as disciplinas da pós-graduação, né? Para tentar, todo dia é um dia de aprendizado, para tentar, talvez, pegar alguma coisa que eu possa filtrar, né? Eu falo sempre para minha esposa que eu sou um filtro ambulante, né? A gente tem que tentar filtrar informações, filtrar métodos, né? Achar que aqui também não é vamos dizer assim, que aqui não é o melhor lugar do mundo em termos de desenvolvimento de ensino, a gente tem muito que ensinar também para eles, e aprender e tentar aperfeiçoar o que a gente já consegue desenvolver aí no Brasil. Tá? Então, eu espero levar alguma coisa diferente, nova, né, também, para fazer com que os nossos alunos aí da UFRA consigam, de certa forma, assimilar as coisas
de forma mais eficiente, né? Quando eu falo assimilar, não só o ensino, mas pesquisa, né? Tudo. Além do mais, né, ajudar no desenvolvimento aí da nossa região, né? Será fundamental aí, principalmente aí, com a ajuda do nosso grupo de pesquisa, tá? Cleius. Cleius caiu. Tiago, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, é bom que o pessoal te conhece. Você que teve uma experiência, inclusive, na Universidade de Delaware, né, no seu período de sanduíche também, é um cara extremamente, vamos dizer assim, rodou bastante, assim como eu, né? Tem também experiência aí para contar para os meninos. Vamos lá, Cleis. Caiu aqui, mas deu certo. Saí do ar, rapaz. Como é que pode? Aí foi. A fechar o tempo para chover aqui, começa esse tipo de coisa. Aníbal, a Poliana ela fez um comentário sobre a comprovação de renda, mas como eu perdi aqui a pergunta dela, se a Poliana Mendes quiser fazer mesmo comentário que ela tinha feito, que eu passei batido aqui, não anotei. É isso, Leandro, faz parte mesmo, professor Renato Leandro. Poliana, pode ficar à vontade. Não, foi só uma informação que ela falou. Ah, foi só informação? Tá Professor certo. Cleiton. Pois não, Leandro? Pois não? Outro questionamento aqui para o professor Aníbal Coutinho. Aníbal, para deixar claro aqui para os demais alunos que estão presentes, a bolsa, geralmente, para os Estados Unidos, para a Holanda e até mesmo para a Espanha eu posso dizer que ela supriu muito bem minhas necessidades. Mas até mesmo o Tiago aí, que já frequentou outras universidades, a bolsa, ela supre as necessidades nos Estados Unidos, como na Holanda, ou exige um pouquinho mais do estudante? O valor é o mesmo? Eu pergunto até mais, viu, Renato? Se o valor é o mesmo, independente do país? Poderia responder, Aníbal? Sim, claro. Boa pergunta, Leandro. Isso aí varia com o país, né? Normalmente os pagamentos são feitos em moeda local, tá? Dentro do próprio país, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma variação e quanto a esse financiamento, cidades que têm um custo de vida, estados que têm um custo de vida um pouco mais elevado, a CAPES e o CNPq, elas complementam, né, essa bolsa. Por exemplo, a Califórnia é um dos países dos estados de maior custo de vida aqui nos Estados Unidos. Então, quem escolhe fazer qualquer tipo de intercâmbio lá, para professor, por exemplo, se eu não me falha a memória, porque eu não recebo esse tipo de auxílio, recebe um acréscimo de $200, tá? Essa pergunta aí eu vou te responder assim, né? A bolsa de doutorado sanduíche, na minha época na Holanda, era pago em euro, basicamente toda a Europa é paga em euro, né? E supria tranquilamente as minhas necessidades enquanto estudante de doutorado na época, né? Eu acho que eram 1.300, 1.200 euros, algo do tipo. Então, a gente tem uma condição de vida diferente. Normalmente, a gente divide apartamento quando é estudante, ou vai para alojamento da universidade, né? É um pouco diferente. Quando você vem como professor, que já tem uma outra bagagem, normalmente professores, pesquisadores têm família, né? As bolsas pelo nível técnico, elas são valores maiores, né? A bolsa de docente hoje é $2.100 aqui, tá? Que é para suprir as necessidades da família em si. Tá? Minha bolsa não dá muito, porque o custo de vida não é tão barato. Tá? Eu estou vendo com a família, com minha esposa, com minha filha. Tá? Isso varia muito de cidade para cidade, de região para região, e do padrão de vida que você acaba levando. Tá bom? Mas o que eu tenho escutado, assim, de maneira geral, para os alunos, só complementando, de maneira geral, os alunos têm dito que as bolsas têm atendido até pelo menos os alunos que eu escuto lá. O Reginaldo talvez tenha um depoimento melhor, porque ele é o assessor de
de cooperação interinstitucional e internacional, e ele tem contato direto com vários estudantes que vão para diversos países lá na UFRA. Ele pode falar melhor, mas acredito eu que supre sim, as bolsas que a gente tem recebido supre. Reginaldo, se quiser comentar. Sim, é interessante a pergunta, né, que é uma das grandes preocupações. O que eu vou receber será suficiente? Né? E os alunos sempre, eles entram em contato conosco e nos fazem essa pergunta. E mesmo, né, quando a gente diz para os alunos, olha, é suficiente, tem outros colegas que já foram, né, com bolsas nesses valores, etc. e tal, mas o que a gente tem adotado, né, para esses alunos, a gente tem pedido para os alunos, a gente tem colocado os alunos em contato com outros alunos nossos que foram, para eles discutirem o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, né? E a gente também tem tentado colocar os nossos alunos em contato com pessoas, com alunos da universidade de destino, quando a gente tem esse contato. E um dos objetivos, né, da UFRA, da nossa assessoria, é fazer essa conexão, né, de recursos humanos, é fazer que a experiência, né, que envolve a internacionalização, que ela se inicie antes, né, não somente com o aprendizado, um pouco do aprendizado da cultura, que é importante se ler antes, assim como do idioma, mas também começar uma interação, né, com alguém nativo do país de origem e que está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Por exemplo, um outro aluno, preferencialmente no curso que você está, ou num curso correlacionado, né? E começam a se trocar experiências e a gente tem observado que isso é bastante interessante. Mas, de uma maneira geral, tanto a CAPES quanto o CNPq, os valores das bolsas para os propósitos, ou seja, nesse caso, exemplificando mestrado ou doutorado, é suficiente. Ok. Ok, Reginaldo, obrigado. Só não tem... Só o Thiago fez um comentário aqui, que existe mesmo adicional, o custo é elevado como cidades como Nova York, né? Se caso tenha alguma pergunta a ser feita. Diga. Joia. Ô, Aníbal, é uma pergunta, talvez um tanto pessoal, ou até mesmo envolve questões internas, mas, claro, você como servidor, eu não sei se funciona da mesma forma, mas agora a gente tem que fazer a programação para capacitação como servidor falo como servidor do IFCE, né? Fazer programação, capacitação e concorrer ao edital, né? Sim. Mas, mesmo assim, existe uma negociação desse departamento, no nosso caso, dentro do eixo. Como é que é feita essa negociação? Porque tu já teve a possibilidade de sair mais de uma vez, né? Aí, aqui fica muito naquela coisa, tu saiu pro doutorado, agora é minha vez. Tem essa negociação. Como é que vocês fazem aí? Não sei se eu estou entrando demais aí Estou sendo muito... Isso é uma questão muito pessoal, mas se você quiser falar um pouco sobre isso. Não, é uma pergunta bem pertinente, inclusive, tá? Toda instituição, ela tem as suas resoluções de afastamento para capacitação, certo? Então, a nossa instituição tem a resolução própria, certo? Para afastamento da capacitação dos servidores, tanto docente como técnico, de maneira geral, certo? Uma das cláusulas lá da nossa resolução é exatamente a questão do interstício, né? Então, se, por exemplo, eu fiz um treinamento enquanto servidor via o edital do Santander de 2 meses, era um treinamento técnico, né? De uma bolsa que eu aprovei na época como jovem professor. E nessa resolução está estabelecido que eu tenho que permanecer, eu não posso realizar outro tipo de afastamento corrido o mesmo período que eu fiquei afastado, fora da minha instituição. Então, no caso, 2 meses. E tem uma série de exigências, né? Eu tenho que entregar o meu relatório do que eu fiz, né? Isso tem que ser aprovado no colegiado do instituto, etc. e tal. Então, esse primeiro afastamento que eu tive,
ele foi aprovado em 2015, né? Eu saí em 2016. Como eu fiquei um período muito curto, de 16 meses, me possibilitou pedir segundo, mas é tudo estabelecido nas resoluções. Então, quando eu regressar agora, né, para a UFRA, eu vou ter que ficar pelo menos um ano, tá, na instituição. Não posso pedir qualquer tipo de afastamento ou auxílio. E mesmo que eu peça, sei lá, eu pedisse um outro pós-doc em 2, 3, 4 anos, né, poderia, né, na legislação, obedecendo à própria resolução da instituição, mas provavelmente não faz muito sentido e na hora de passar no colegiado lá na universidade é instituto, né, ou então direção de campus, provavelmente isso não seria aprovado porque outros servidores provavelmente queriam a mesma possibilidade, tá? Mas existe. Tá? Joice, tu tá no campus Sobral, né? Eu sou do campus Sobral. Sobral, mas eu não sou docente, eu sou técnico. Eu sou técnico, Joice, uma coisa específica, só fazendo um comentário, lá no nosso instituto, a gente tem um alto índice de professores doutores, tá? Se eu não me engano, é o instituto da UFRA que tem a maior proporção de doutores dentro do ISPA lá. Acho que já chegamos a algo em torno de 95%, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, só 2 docentes não concluíram o doutorado agora. Então, esse instituto, especificamente, ele já está dando o segundo passo, que é a concessão de pós-doutorado para os professores que já têm doutorado. Né? O pessoal mais do interior, dos campi fora de sede, ainda existe muita gente tentando uma capacitação a nível de doutorado. Tá? E toda vez que você pede um afastamento para professores, dependendo do período de afastamento, você tem que pedir vaga para professor substituto, né, como já foi colocado aqui. Afinal de contas, você tem um leque de disciplinas que você tem que ministrar, a instituição tem que passar para a graduação essas disciplinas e você tem que ser substituído durante um período aí do ano. Tá bom? Joice, a minha pergunta era aí para o campus Sobral. Vocês já têm uma pós-graduação, um mestrado? No nosso eixo ainda não, Cleis. Não, né? A gente tem tem o curso superior, né, o Tecnologia em Irrigação, e tem 2 técnicos, o Pecuária, Agropecuária e o de Fruticultura. Mas a gente ainda não tem pós-graduação, não. Pensou-se em especialização, mas a turma já está começando a ver a possibilidade de um mestrado, sair logo com o mestrado, ao invés da especialização. Tem o mestrado que nós temos aqui no campus é o mestrado em Física, que é em rede. E especializações, nós temos uma especialização em alimentos e outra na parte ambiental, né? Segurança. Isso, parte ambiental. Tá certo. Não, muito bom. Assim, os institutos federais, hoje, o pessoal fala muito dos nossos mestrados, a gente tem, acho que uns poucos mestrados acadêmicos no interior, que é a professora Renata é a nossa coordenadora, que é a pós-graduação em tecnologia de alimentos. O que se vislumbra muito para os institutos federais são os cursos de mestrados profissionalizantes. Aí eu pergunto, Aníbal, essa internacionalização para profissionalizante existe ou fica muito restrito mesmo às condições locais? Quanto a agências de fomento, né, existe uma bolsa do CNPq de mestrado profissional, mas eu acho que essa bolsa está em stand-by. Eu não conheço outro tipo de modalidade nessas agências de fomento. Às vezes sai alguma coisa de editais específicos para esse tipo de modalidade, mas editais com chamadas contínuas, rotineiros, eu desconheço, tá? Para acadêmicos, né? Não conheço, não. Isso. Então, incentiva-se muito do mestrado profissional ser feito já por quem está trabalhando, né? Não ser uma continuação da graduação. Gente, mais alguma pergunta? Que eu estou pagando em dólar. Vou cobrar quando chegar em Limoeiro. Ixi, tá certo. Fazer uma visita com vocês aí. Aníbal, fica facultada a palavra a você, se você quiser se despedir de todos. Gente, foi um prazer aí estar
esse momento aí com vocês, bater um papo, né? Agradeço a todos aí, agradeço o Reginaldo aí que valorizou mais aí a nossa live, afinal de contas eu não sou assessor, né, de cooperação interinstitucional e internacional aí, ele que dá o suporte para a gente lá na UFRA, tá? O Reginaldo depois vai passar o e-mail aí para vocês. Você entrando no site da UFRA, tem o link da assessoria lá, tem um site bem bacaninha, eu sempre entro, tá? O que vocês tiverem em dúvida também, eu tenho contato, passei para vocês no fim da minha apresentação. Meu e-mail é o anibalcr@gmail.com, certo? E estou à disposição. Mais uma vez, agradecer ao Cleilson, né? Agradecer a participação de todos vocês, né? Grande quantidade de perguntas aí que eu achei que iria durar só 1 hora, né? O Cleilson falou, não, o pessoal não pergunta muito, é só 1 hora, mas parece que rendeu o assunto. Fico muito feliz. Tá bom? Foi uma pegadinha, só para você não se assustar. Eu sei que a tua reparte chega quase às 8 horas. Mas como eu prometi a minha esposa que eu ia sair, né? Mas acabou que eu não vou sair só amanhã. Não, mas quarentena. Eu vou falar assim, Ingrid, não caia nessa não, porque ainda vai dar 6 horas, 18 horas ainda aí, viu? Exato. Ainda dá para dar um passeio. Aqui que vai chegando próximo às 8 horas da noite, mas aí você ainda está chegando às 18 horas. Agradeço o Reginaldo, agradeço aos colegas do IFCE, agradeço aos nossos estudantes, bolsistas, estagiários, a minha Ronice. Dizer que a Edna não participou, mas a Edna, a Andresa, grandes orgulhos da gente aqui do nosso campus, que participaram dessas editais, né? Ainda tem muito ainda a percorrer pelo mundo, né, Aníbal? Porque a gente sabe que o mestrado é uma porta só para você. Às vezes eu ficava até meio assim, poxa, dizer isso do mestrado, mas às vezes é bom a gente dizer a realidade. O mestrado é uma porta para o doutorado, é o preparativo para entrar no doutorado. Então, aproveite seu mestrado, mas foco, que essa é a realidade. Então, agradeço a todos e na próxima semana, próxima quinta-feira, temos a nossa webinar, vai ser Controle Biológico de Pragas e Doenças. A Marta Mendes, engenheira agrônoma da Biovales, vai falar aí sobre pragas e doenças, o controle biológico que está bem em voga, tá bom? Aníbal, obrigado, Reginaldo, obrigado a todos, boa noite, Andresa. Boa noite, gente. Onice, Marcos, grande abraço, Renato. Um abraço. Moara Filho deve ser aí da sua região aí, Belém, né? Tô vendo aqui o... Abração, valeu, tchau. Abraço, valeu. Valeu, até mais.